Instituto Fernando Henrique Cardoso, Programa de História Oral, entrevistado Luiz Carlos Mendonça de Barros, entrevistadora Deise Perelmutter, 16 de setembro de 2009, pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, participação de Daniele Ardayon. Bom dia, doutor Luiz Carlos. Gostaríamos de iniciar o depoimento solicitando ao senhor que nos fale sobre data e local de nascimento e nos dê um rápido panorama sobre a sua origem familiar. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Pai e mãe mineira, mas eu sou paulistano, em 28 de novembro de 1942, né? Uma família, meu pai tinha 7 filhos, e uma família assim, muito unida, né? Meu pai, a política começou pelo meu pai, né? Que como mineiro, a coisa que eu mais me lembro dele é que detestava os gaúchos, né? E o Juscelino era o seu grande ídolo na política, né? Eu, na universidade, comecei a fazer política universitária, né? Era da ala confessional da JUC, né? Bem, usando uma palavra de hoje, bem reacionário, bem à direita, né? E tive um evento fortuito que quando o Serra foi eleito presidente da UNE, teve uma eleição para presidente da UE, que é a União Estadual, e por uma condição fortuita, o candidato da Poli, na chapa, né, da AP e da JUC, não pôde assumir, o problema de estava muito mal na Poli, era colega meu da Poli. E ali tiveram que escolher um outro ali, meio no afogadilho, né? E eu acabei entrando na chapa, né? E é a partir daí que eu entro nesse grupo que depois evolui e é o núcleo duro do governo do Fernando Henrique, né? O Sérgio Mota, o Serra era meu colega de Poli, né? Embora o Serra tenha assumido com o exílio, né? Mas é o Sérgio Mota que foi meu grande amigo, meu grande inspirador, né? Ele era o comissário político da AP na UE, inclusive a Vilma, que é a esposa dele, era colega minha de diretoria, e a partir daí eu me junto a esse grupo, né? Nós fomos presos em 65, o que limitou muito a ação política nos anos seguintes e que, de certa forma, nos preservou aí de uma alternativa mais violenta e que muitos colegas nossos acabaram entrando. E depois, tivemos um processo militar, aí tivemos que ficar meio afastado, aí eu e o Sérgio Mota começamos a fazer teatro, tentamos fazer alguma atividade naquele período. E quando o Fernando Henrique é candidato a senador, né? Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, o Sérgio Mota me convidou para ser o tesoureiro da campanha dele, né? Então até então eu não tinha tido nenhum contato com o presidente, mas nesse momento, por ter uma função executiva na sua campanha, eu começo a participar mais, e aí com a abertura política, né, a gente tira esse foco mais, entra num foco realmente de atividade política. O Sérgio Mota tinha essa opção clara, é a opção do Serra e de vários outros. A gente abandona, né, alguma atividade assim, política meio fora do quadro institucional e nos institucionalizamos, né. No governo Montoro, eu acabo não participando porque problema profissional. Eu era formado um banco novo, era sócio de um banco, não pude sair, mas acompanhei, participei, inclusive quando o Serra era secretário de Planejamento, Copag, fiquei circulando por aí, né?
A minha primeira experiência assim, em governo acaba acontecendo no governo do Sarney, né? Quando o ministro, o Dilson Funaro, né, assume o Ministério da Fazenda, e eu fui convidado, fui ser diretor do Banco Central, né? Então eu fiquei no Banco Central entre 85 e 88. E a experiência do Plano Cruzado, que é quando eu faço o conhecimento do Pércio Arida, do André Lara, que também eram diretores, né? E entro um pouco nesse grupo, que é o grupo que depois vai ser responsável pela formulação do Plano Real, né? Nesse sentido, a gente sempre brinca que o Plano Cruzado é a versão 0 do Plano Real. Fracassou. A gente sempre brincava que existia um cartoon americano de 3 engenheiros que ficam olhando assim numa janela um avião que acaba de se espatifar, e um olha para a cara do outro dizendo que o projeto não deu certo, back to the drawing board, né? Voltamos a desenhar o avião porque esse aí não funcionou. E a gente sempre brincava depois do fracasso do Plano Cruzado, volta-se para ver, porque esse aí com congelamento de preço, com uma série de coisas. E foi um pouco essa a origem técnica, né? E esse momento, para mim, é importante porque nós tentamos, o grupo mais vinculado ao Dilson, da PUC do Rio, que era o Banco Central, o Fernão Bracha era o presidente do Banco Central, nós ainda tentamos mostrar para o Sarney, porque o Plano Cruzado foi o primeiro momento em que a sociedade brasileira pensa que se livrou da inflação, né? E aí apareceu rapidamente tudo aquilo que tecnicamente se sabia. Com a inflação praticamente reduzida a zero, houve um ganho de salários extraordinário, um ganho de consumo, houve aí um curtíssimo verão de euforia, mas o suficiente para mostrar para quem tinha uma visão assim, um pouco mais abrangente da economia, que aquilo era uma demanda da sociedade, né? Nós tentamos convencer o Sarney, teve uma reunião em Carajás, onde o objetivo era isso, mostrar a ele que precisava tomar uma série de medidas duras para exatamente se preservar aquele ganho que se tinha tido. E a reunião foi um fracasso. Eu me lembro que ele falou para o pessoal: não, vocês são muito jovens, a sociedade prefere inflação, mas quer ter crescimento. Fez lá. E eu me lembro que no avião que a gente estava voltando, ele tinha um general que era chefe do SNI, não me lembro o nome do general, e ele veio lá atrás no avião e falou: olha, eu entendi o que vocês falaram, mas infelizmente acho que o presidente não entendeu, né? Mas foi muito engraçado, porque depois a gente percebe que não foi só o general Ivan que entendeu o que a gente tinha falado. O Fernando Henrique tinha captado a mensagem. Eu acho que o início do governo do Fernando Henrique é nesse período, né, que há um fracasso do Plano Cruzado, a economia entra num período terrível de alta inflação, mas acho que o presidente Fernando Henrique, ali como político atentado, né, às coisas, percebeu essa mensagem aqui, que é o seguinte: olha, que acabar com a inflação era uma demanda da sociedade como um todo, e que, portanto, quem conseguisse atender essa demanda do ponto de vista técnico teria realmente um apoio popular muito grande. Tanto que, já devem ter falado, mas é uma das coisas que me marcou muito. Eu me lembro o Sérgio Mota falando: o Fernando Henrique não vai ser candidato à reeleição no Senado porque ele vai perder a eleição. Ele vai ser candidato a deputado federal, que é uma coisa mais fácil. Quer dizer, isso acho que é um ano antes dele assumir o ministério, né? E virou presidente da República. Essa na minha leitura, é um momento crítico nessa transição, né? Eu sempre digo que o presidente Fernando Henrique teve uma percepção
certo? Leu na sociedade a mensagem de que a sociedade estava cheia da inflação, ninguém aguentava mais a inflação, e que quem conseguisse acabar com a inflação se viraria um herói, como foi o Sarney. O Dilson Funari e o Sarney, nessa reunião de Carajás, que nós damos uma volta de ônibus lá pela mina lá da Vale, é impressionante a reação popular de peão, de motorista, de trator. Resultado, o Sarney não teve a capacidade dessa leitura, o Fernando Henrique teve essa capacidade de leitura. E a outra coisa que é importante, que o Fernando Henrique sabia que esse grupo que tinha feito o avião do Cruzado cair, porque o projeto não estava correto, tinha voltado para a universidade e começou a fazer a segunda versão do Plano Cruzado, que acabou se chamando Real, incorporando lições claras do Cruzado, né? A URV, por exemplo, que é peça-chave no Real, é considerado hoje, e eu também considero, uma obra brilhante do André, de quem mais ou menos criou essa ideia da moeda indexada, né? E o Fernando Henrique, então, acho que, no fundo, é a combinação de 3 fatores, né? Como política normalmente é assim, uma leitura política correta de opinião pública, um conhecimento de que tinha um grupo que estava preparando uma versão, dizer assim, mais eficiente, né, da questão técnica de como é que se combatia a inflação no Brasil na época, com o acaso. O acaso é o convite, um convite que ninguém entendeu na época. Como é que um sociólogo, né, político vai ser ministro da Fazenda? Naquele momento, eu me lembro, eu fiquei sabendo do convite num sábado de manhã, o convite acho que foi feito sexta-feira, o Sérgio me ligou, Sérgio Mota, e falou, o maluco do Fernando Henrique aceitou Ele falou assim, o maluco do Fernando Henrique aceitou ser ministro da Fazenda. Certo? E agora nós vamos ter que ajudá-lo a pegar esse touro à unha. Mas não é maluquice. Eu acho que ele tinha ali a base, a leitura correta. É evidente que dependia de que essa versão 2 do Plano Cruzado fosse uma versão eficiente, mas isso você só saberia se tentasse implantá-la. Com o acaso, que é a crise econômica, já tinham tido 3 ministros da Fazenda com o Itamar, e aí todo um rearranjo. Eu me lembro que o Zé Roberto, o meu irmão, foi convidado para participar. O Beto tinha uma doença no coração e ele falou, olha, eu só posso trabalhar depois de eu operar. Fez a operação, certo? Para depois ter condições de ir para o governo. Como ele foi, o Zé Roberto foi o secretário de Política Econômica do Malan. Eu, de novo, estava num problema pessoal, que eu tinha um outro banco, que nós tínhamos formado com o André Lara e outros. Eu não posso sair daqui agora. E acabo, então, entrando no governo só em outubro de 95, quando o Edmar Baixa, que era presidente do BNDES, decide sair do governo, e o Serra, que era ministro do Planejamento, me convida para ser presidente do BNDES. Eu estava muito inseguro, porque não achava correto sair do banco naquele momento, né? E quem me convenceu mesmo foi o Sérgio Mota. O Sérgio Mota tinha sido operado, a ponte safena, estava em casa, todo cortado. O Serra deve ter falado para ele, olha, esse cara tá meio reticente aí. Me chamou lá e falou, olha aqui, daquele jeito dramático do Sérgio, olha aqui o que eu estou pagando para servir o povo brasileiro, e você quer ser enterrado com barras de ouro quando morrer. Depois dessa, eu realmente
Peguei, liguei para o Serra e falei, tá bom, Serra, me dá aí 1 ou 2 meses para poder arrumar minhas coisas. Os meus sócios foram, inclusive o André Lara, que depois vai me substituir no BNDES. Falaram, não, tudo bem, vai. Porque eu falei, eu só vou se eu vender, não dá para ser presidente do BNDES e ser dono sócio de um banco. Tá? Então, teve um processo um pouco mais longo e eu acabei assumindo o BNDES em novembro de 95. Me interessou muito porque o BNDES é um banco com uma história maravilhosa, né? E, de certa forma, bem dentro da minha experiência profissional. Né? Eu sempre, embora seja engenheiro, sempre trabalhei em banco. Né? E aquilo foi um desafio interessante. Né? E realmente foi um período maravilhoso. Eu tive no BNDES 3 anos, né? Saí em 98. E eu acho que ali, primeiro, profissionalmente foi muito interessante porque, pela dimensão do banco, eu pude ampliar muito as áreas que eu atuava. Né? Depois, porque naquele momento, que é o pós-real, né, você tinha desafios muito mais estruturais, porque o problema da inflação, da economia brasileira não era só a inflação. Né? A inflação era o foco principal de uma infecção causada por uma série de outras coisas. Né? Que eu acho que a história lembra o Fernando Henrique muito pelo sucesso do combate à inflação. Eu acho que isso é desproporcional. É evidente que você controlar a inflação, estabilizar a moeda era a condição necessária para que o país voltasse a crescer, mas não era suficiente. Ela era necessária do ponto de vista político, né? Que é uma coisa interessantíssima. Um político que estava em processo de reduzir a sua inserção no sistema político. Quer dizer, você, quando passa de senador, que é um voto majoritário, para um cargo de deputado, claramente tem um downgrade aí nesse processo. De repente vira presidente da República. Né? Que é normal, porque a sociedade reagiu como o presidente achava que ia reagir. Né? Eu me lembro das primeiras pesquisas eleitorais para presidente. Eu me lembro, o meu banco acompanhava as pesquisas, como todo o mercado financeiro, porque, no fundo, você tinha a informação de quem seria o presidente da República, era fundamental. E eu me lembro de uma dessas empresas que é interessante porque era uma pesquisa muito cara, então o meu banco, o Matrix, junto com 2 outros bancos, nós contratamos uma empresa para fazer a pesquisa. E eu me lembro que uma pesquisa veio a seguinte, intenção de voto para presidente da República. Fernando Henrique Cardoso, 7%. O Lula tinha, não sei, 20 e pouco. Aí tinha um negocinho, o homem do real, 19%. Aí eu me lembro que o cientista político lá que fazia, disse, olha, o Fernando Henrique vai ganhar. Porque a hora que o povo, principalmente quando tiver horário eleitoral gratuito da televisão, quando o povo identificar o homem do real, que muita gente não sabe quem é, com o Fernando Henrique, você vai somar as duas coisas, e foi o que aconteceu. Então, quando eu entro eu vou ser presidente do BNDES, quer dizer, você tem aí toda uma reformulação institucional da economia brasileira para ser realizada. O BNDES era o responsável pela privatização, então já havia um espaço de ação muito grande. E o Serra tinha conversado comigo, tinha dito que achava que tinha um outro espaço, que era o BNDES se transformar no Exim Bank, né, num banco financiador das exportações brasileiras. E o Sérgio Mota me alertou porque seria importante que o banco recriasse uma área que não existia mais, que existiu no passado, que é uma área de ação social. Certo? Então, vamos dizer assim, eu entro no banco com, vamos dizer assim, essas
3 prioridades básicas, né? E depois, ao longo do tempo, vamos dizer, essa árvore de prioridades foi se abrindo um pouco mais, a gente vai se integrando dentro da própria equipe econômica. Depois acabei assumindo outras responsabilidades, né? Derivadas da minha posição, mas muito derivada do contato com a equipe econômica. Por exemplo, uma das coisas fora assim, do escopo direto do BNDES, que eu acabei ficando responsável, foi uma renegociação da dívida dos estados, né, que é hoje considerada, junto com a lei de responsabilidade, a lei da responsabilidade fiscal só foi possível porque antes dela houve essa renegociação, uma coisa muito complicada, né, e que ficou responsável o Pedro Parente no Ministério da Fazenda, e eu usei muito o BNDES como um instrumento para se conseguir essa renegociação. Porque era um problema, vou dizer, político complicado. Porque nós queríamos, era necessário, dizer, impedir que os estados se endividassem com títulos públicos de uma forma aberta como era até então, né? Até então, o endividamento dos estados era decidido na CAI do Senado. Isso é um ambiente político muito sensível a pressões, né? Até porque, eu me lembro que na época alguém me disse, todo senador quer ser governador um dia e todo governador um dia quer ser senador. Eles ficam, dizer, trocando de lugar. E, portanto, o CAI do Senado, em tese, deixa a porta aberta para qualquer endividamento. E não havia condições políticas, né, de tentar normatizar o endividamento dos estados através da CAI, né? E aí foi um pouco a minha experiência privada, né? Eu falei, olha, já que não dá para fazer isso num ambiente político, vamos fazer isso num ambiente de contrato financeiro entre o governo e os estados, certo? O contrato financeiro, uma vez aprovado nas assembleias e assinado pelo governador, ele é um fato completo, né? Um ato completo, a CAI não tem mais influência sobre isso. E aí, CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Bom, tudo bem, do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico, a coisa estava resolvida. Vamos renegociar a dívida dos estados com o governo federal. O governo federal assume a dívida dos estados com o setor privado. E nesse contrato você estabelece regras mais corretas de endividamento. Tudo bem. Mas quem põe o guiz no gato? Quer dizer, que governador que vai aprovar na sua Assembleia um instrumento que o limita em termos de captação de recursos? Ficamos, tudo bem, chegamos a uma solução brilhante, mas impossível de ser implementada. Aí é o Sérgio Mota, que era, vamos dizer assim, a pessoa que fazia melhor essa leitura política, falou o seguinte: só tem um jeito. Você tem que dar benesses para o governo. Naquela época não tinha reeleição. Você tem que dar benesses para o governo que está aí, certo? Porque o cara vai dizer assim, tudo bem, os outros, eu não posso ser mais governador, então não me preocupo com coisa. E foi aí, essa foi a saída que a gente obteve. Quer dizer, o BNDES criou um programa de antecipação de recursos para privatização de empresas estaduais, que no fundo corresponderia a dar um dinheiro na frente para os governadores. Agora, vestido nessa operação, existiam 2 compromissos que o governador tinha que aprovar na Assembleia. Primeiro, era a privatização das empresas, principalmente de energia elétrica, né? Porque era peça fundamental no programa de privatização das empresas geradoras de energia elétrica.
naquela época prevalecia no Brasil uma coisa terrível, que é uma ideia inicial do Delfim para o Quercia, quando o Quercia era governador aqui em São Paulo, que era o seguinte: olha, quem recebe a conta de luz do consumidor é a empresa estadual. E a empresa estadual compra a energia elétrica das geradoras federais. Certo? Então você faz o seguinte: recebe do contribuinte e não paga a federal. E aí, pelo menos o anedotário que se conta é que eu quero ver o governo federal cortar a luz da Eletropaulo, por exemplo, e pôr São Paulo no escuro. E é isso que acontecia no Brasil todo. O que gerava um rombo financeiro muito grande nas empresas federais de geração de energia. Então, para que se resolvesse esse problema, nós tínhamos que, vamos dizer assim, tirar da mão dos estados as empresas distribuidoras de energia elétrica. Então, mais ou menos matar dois coelhos com uma cajadada. Esse nós tínhamos que fazer para resolver o problema energético no Brasil e permitir que as empresas pudessem investir, porque ficar sem caixa. O Furnas não recebeu dinheiro. E, vamos dizer assim, tudo bem, vamos usar isso como um instrumento de antecipar recursos para o governador, né? Porque aí o BNDES comprava uma parte não acima do controle de voto do Estado, certo? E o Estado assumiu um compromisso de privatizar, e era o próprio BNDES que fazia essa privatização. E com isso, só que nós então introduzimos nesse pacote a obrigação do governador de assinar a renegociação da dívida com